Olá a todos! Bem-vindos a mais um episódio do Eventos Cast. Este que é o lugar preparado exclusivamente para desvendarmos um mundo de eventos de sucesso com vocês. Eu sou a Márcia Bianca e juntos vamos falar tudo sobre evento. Neste episódio vamos falar sobre a assessoria cerimonial do casamento. Temos aqui para vocês aqueles que são especialistas em levar qualquer noiva para o altar. Senhoras e senhores, deem boas-vindas ao Ariel e à Cláudia. Olá, Cláudia. Olá, Ariel. Olá, boa Olá. noite. Olá, deixa-me dizer que é uma honra ter-vos aqui no evento Esquece. Eu já queria, né? Pá, já estava aqui a pedir à minha produção caminhos para o altar, por favor. Então, para que o nosso público, acredito que tem muita gente com dúvida aí que quer conhecer a Cláudia, o Ariel, a fada das noivas. Conta-nos um pouquinho sobre vocês, sobre os caminhos para o altar. Ariel, vamos. Porque eu sempre primeiro. Mas, olha, na realidade eu não gosto muito de falar sobre mim. Eu sou o Ariel, sou do Caminho para o Altar. Eu deixo sempre que as pessoas percebam, depois com algum tempo de que vão lidando, não é? Que percebam quem eu sou e como sou. Porque nós todos somos defeitos, não é? E não gosto muito de falar. A Cláudia vai seguir. Fala sobre ti um bocadinho. Pronto. Eu sou a Cláudia. Conhecida, né, como a fada das noivas. Eu e o Ariel somos os cofundadores. É isso? Ou Não, fundadores? nós somos os fundadores. Nós somos os fundadores do Caminho para o Altar. Não liguem, porque durante o processo vai ter muita coisa que eu não vou saber falar bem. Então, somos os fundadores do Caminho para o Altar e nós preferimos não falar muito de nós, porque nós preferimos que as pessoas digam sempre o que acham de nós, porque eu acho que é muito contraditório, será? Uma pessoa falar de si, né? Algo do gênero. Então, Cláudia e Ariel, como é que é a vossa história? Quem puxa quem para o caminho para o altar? O que aconteceu? Prontos. A história do Caminho para o Altar tem muito a ver conosco, porque começou com o nosso casamento. Nós fomos, ou nós somos, o nosso primeiro testemunho. E quando nós decidimos atuar com assessoria e cerimonial de eventos de forma profissional, eu comecei a trabalhar com isso e depois de um tempo a Ariel também decidiu entrar. Se for a contar com muitos detalhes, não vamos sair daqui hoje, mas queres? Queremos saber. Pronto, na época do nosso casamento, nós estávamos à procura de pessoas que prestassem esse tipo de serviço. Na altura, vou ser sincera dizendo que achei que os preços eram absurdos dos fornecedores que encontrei que prestavam esse serviço. E eu estava desempregada. Já tinha terminado a universidade, estava desempregada e decidi, vou ver vários vídeos, vou estudar sobre esse assunto e vou procurar implementar no meu próprio casamento. E foi assim que aconteceu. Nós víamos um monte de vídeos no YouTube, líamos, fazíamos cursos bebíamos muito do que é do brasileiro. Depois disso, comecei a trabalhar numa empresa. Fiquei lá uns 9 meses. 9 meses a um ano, né? Uma coisa assim. Mas eu não me sentia confortável naquela empresa, porque desde muito nova eu já tinha os meus negócios, eu comecei a empreender muito cedo. Foi quando eu decidi deixar o trabalho que eu tinha, o emprego que eu tinha, e me focar no caminho para o altar. Mas isso também não foi só desse jeito, não foi um quero por querer. Eu tinha esse desejo no meu coração, mas quem nos acompanha sabe que nós somos crentes, e eu tive um encontro com alguém, um homem de Deus, que praticamente falou do caminho para outra. Tipo, vou ficar nervosa, mas ele disse: Deus quer que trabalhes com casamentos. Eu estou a fazer isso. Isso foi específico naquilo que já era um desejo que eu tinha no meu coração. Então, foi meio que a cereja no topo do bolo. Foi a partir daí que
eu decidi largar aquilo que era a estabilidade que eu tinha na altura e me focar no caminho para o altar. Depois de um tempo também, uns 6 meses, né? O Ariel também largou o emprego dele. Ele trabalhava numa empresa que qualquer jovem sonhava em trabalhar, né? Mas ele também nós queríamos ver daquilo que é nosso. Uhum. Então ele também largou o emprego dele e juntos estamos aqui. Yeah. Uma história emocionante. Não tem nada para acrescentar? Ariel? Acrescenta, eu tentei resumir. Não, acho que de forma resumida é isso. Yeah. É deixar a estabilidade, né? A famosa estabilidade que nos foi implementada pelos nossos pais, que eu percebo porque é a forma como eles foram educados, que tu tens que ter um emprego e tens que ter um salário fixo para depois teres uma segurança social, né? Uhum. Mas nós queríamos voar mais alto e decidimos arriscar na altura, né? Porque para nós era importante arriscar naquela altura, porque não adianta nada arriscar aos 40 anos ou aos 50, é muito mais perigoso. E arriscamos, né? E estamos aqui. Tornaste a fada das noivas. E, olha, a primeira vez que chamaram-me de fada, eu fiquei tipo, sério? Até me chamar de fada? Porque desde pequeno eu sempre fui muito fada Cinderela. E eu sempre fiquei com aquele conceito, tipo, a Cinderela tem uma fada madrinha. E diante daquele choque eu fiquei, meu Deus, eu faço mesmo isso. Eu sou a fada. Eu sou mesmo isso. E tanto que depois aquilo começou a ser frequente. A primeira pessoa disse fada, fada, fada. E hoje em dia, acontece muitas das vezes, nós estamos no supermercado e vem alguém, fada, eu fico... Hoje é como se fada fosse já o meu segundo nome. É mais fácil eu virar para alguém, meu nome é Cláudia Alexandra, mas é mais fácil eu virar para alguém que chama fada do que alguém que vai chamar Alexandra. Hoje em dia é assim. Há quanto tempo tornaste a fada das noivas? Quanto? A empresa existe desde 2021. Sim, a empresa existe desde O nosso primeiro evento fizemos em 2021. Na altura eu ainda era só motorista. Só ia lhes deixar e lhes pegar nos casamentos, porque era para terem agora uma noção. No primeiro evento foi só a Cláudia, a Lia e a Thaísa. Para quem acompanha deve saber quem são. É importante também frisar aqui, né? Para quem não sabe ou quem não sabia, a Lia é minha irmã e a Thaísa é irmã da Cláudia. A empresa começou... na realidade, a nossa empresa é uma empresa familiar, não é? Uhum. Começou como família, com família. Até hoje continua família, né? Porque todos que estão no time, para nós, são família. Nós estamos ali para tudo e para todos. Mas agora já não é mais pelo sangue, mas não deixam de ser família. Mas é para passar a ideia aqui de que a base da nossa empresa é mesmo a família. Então, e no primeiro evento eu fui só lhes deixar e fui lhes apanhar. Foram só elas três. Yeah. Cláudia e Ariel, nesse caso, deixa-me dizer que não é fácil realizar um casamento. Mas nós angolanos, né? E não só, temos a ideia que podemos unir ideias, tipo juntar uma prima, uma tia, a realizar um casamento. Mas agora nós conseguimos ver que tem muitas noivas na vossa página, vocês conseguem realizar 2, 3, 5 casamentos numa semana. Como convencer as noivas a contratar um serviço de assessoria? Olha. A importância, né? Fazer entender a noiva que é importante Sim. ter uma assessora. Olha, na realidade, hoje em dia, principalmente com o auxílio das redes sociais, não é muito o nosso grande trabalho não é convencer a noiva, porque muita gente, as noivas quando nos contactam, já sabem da importância que o nosso serviço tem. O trabalho que nós temos agora, tipo nos últimos tempos, é
nós temos que convencer os pais e os padrinhos. Isso é que é o nosso problema. Porque com as noivas é tranquilo. Normalmente quem vem até nós já percebe minimamente o que nós fazemos e já sabe da importância que é ter uma empresa de assessoria no seu evento. É muito mais difícil para os nossos pais e os padrinhos, né, que normalmente são da faixa etária dos pais, porque eles vêm de uma realidade diferente em que os nossos pais casavam no quintal. O quintal de casa era o salão para o casamento e era uma mesa comprida e era tudo muito rústico, mais rústico, né? Rústico não no rústico que estamos habituados a ver. Era mais panos brancos. Não, quando digo rústico é mais... punha uma mesa e toalha, aquilo servia para eles. Sim, uma toalha branca. Era muito no conceito, o noivo traz a bebida, é o DJ, e a noiva decora e faz a comida. Hoje em dia ainda existem algumas famílias que preservam, não é, estes hábitos, mas é mais comum e cada vez mais comum nós vermos famílias que dividem orçamentos e isso tudo. Não sei se respondi à questão, mas completa. Respondeste porque frequentemente nós recebemos noivos no nosso escritório que dizem: nós já fizemos o trabalho de casa, porque nós começamos sempre com uma apresentação nossa e do nosso serviço. E quando vai o casal diz simplesmente: nós já fizemos o trabalho de casa. E também, é o que o Ariel disse, do jeito que está com a internet de hoje, as pessoas já têm acesso, né, a toda essa informação. E muitas das vezes na nossa página, o nosso público maioritariamente vem do Insta. Na nossa página as pessoas já conseguem ver, porque nós passamos a mensagem daquilo que fazemos. Vai ser muito difícil chegar alguém que acompanha a página e perguntar: vocês decoram? Não acontece com frequência, porque nós estamos constantemente a falar: nós fazemos isso, nós organizamos assim, e nós até tem alguns vídeos que nós fazemos piada de alguns constrangimentos, por exemplo, que fala uma tia, ou que fala uma madrinha, como é que tratam quem está a fazer recepção. Nós passamos aquilo tudo, então as pessoas já têm basicamente uma ideia. E a maior dificuldade é sim com os mais velhos, né? Mas depois de explicarmos, tem que aceitar. E quem fica ainda não acha isso necessário, não precisa, vamos unir gastar ideias. dinheiro. Eu também posso fazer isso. A tia pode fazer, a prima vai estar lá no salão. Isso. Mas é depois a prima que vai estar no salão, ou a prima que se mostra disponível e faz, se calhar, às vezes uma noiva recuar na contratação de uma empresa de assessoria, que depois, quando lhe pedem para fazer uma visita, não tem tempo, porque a prima tem a vida dela pessoal, tem o emprego dela. Ela não vai deixar de estar no trabalho para ir ver ou visitar um salão para ti. Então é só um exemplo, porque tu encontras os profissionais e eles percebem melhor da matéria e eles têm disponibilidade para fazer esse tipo de atividades. Então é importante não cairmos nessa conversa de que a prima vai fazer, porque a prima não vai fazer no teu tempo, vai fazer no tempo dela. E pode nem aparecer no casamento também, porque está ocupada, noivas. Exato. Então é bom terem cuidado com esse tipo de promessas, principalmente dos familiares, porque pode não correr bem. Mas qual é a real importância de ter um assessor no casamento? Será que existe uma diferença entre um casamento sem assessor e com assessor? É assim, nós falamos muito sobre... sempre que nós recebemos noivos no escritório, nós passamos sempre a mensagem de: com ou sem tu podes casar. Nossos pais casaram, com ou sem tu podes casar, mas é totalmente diferente quando tu tens uma equipe, uma empresa à frente que já está habituada a lidar com esse mercado. Pode parecer que não, mas esse mercado é agressivo e quem não está pronto sofre. Eu já tive noivas que, antes de fecharem conosco, foram burladas por decoradoras. Isso não aconteceria se ela tivesse contratado uma empresa que iria zelar por trabalhar com fornecedores confiáveis
quando eu digo confiáveis, não vou dizer que precisam ser só fornecedores que eu conheça. Não. Eu posso receber, sim, fornecedores que a noiva indica também. Mas procurar saber o histórico dessa empresa, o histórico dessa pessoa. O contratar uma empresa de assessoria, de certa forma, garante alguma segurança. Então, é importante nós falarmos sobre isso. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Sim. Fala. Para além dessa segurança que os noivos, né, o casal ganha quando contrata uma empresa de assessoria. Quando se contrata uma empresa de assessoria, eu na realidade não sei em que dinâmica trabalham os outros, porque na realidade nós bebemos muito do mercado brasileiro, então eu não posso dizer porque eu não acompanho muito o que as empresas de assessoria cá, porque tentamos no início, né, quando nós entramos, éramos novos e precisávamos saber como estava, e chegado um tempo me parecia muito a nós que estávamos a ficar... Era muito do mesmo. Sim, era muito do mesmo, então mudamos a nossa estratégia e passamos a beber mais do mercado brasileiro. Então, vou falar mais de nós, né? Que ficando conosco, o que é que os noivos ganham? Para além dessa segurança, eles ganham poder de negociação, primeiro porque nós sabemos como anda o mercado, sabemos como anda o mercado em termos de preços, e conseguimos com esse poder de negociação ganhar descontos com muitos fornecedores pela frequência com que trabalhamos com eles. Ganhamos também, ou ganha também, a disponibilidade que eu já tinha dito há pouco tempo. Que a prima não tem. Ganha a disponibilidade, primeiro porque a prima, né? Falando da prima, a prima não vai ter disponibilidade para ir visitar 4 salões num dia. E nós somos uma empresa, se não for o Ariel, vai um outro membro, mas a noiva vai ter resposta, o noivo vai ter resposta de alguma solicitação que ele fizer. Então, e também, última, né, que eu acho muito importante, que é o poupar o stress. Que eu costumo dizer que os noivos nos pagam para ter stress. As pessoas nos pagam para nós ficarmos com o stress deles. Então, é muito importante, eu acho que... E cada vez mais, isso tem ficado cada vez mais óbvio, porque cada vez mais noivas têm solicitado o serviço de assessoria porque percebem a importância que esse serviço traz. Muito bem. Vocês vão criar agora o CPA Podcast. Querem falar um pouquinho sobre isso? Eu estou curiosa. Olha, o CPA Podcast já existe. Nós já temos um episódio gravado. Não sei quando é que vai sair o vídeo, mas na próxima semana já vamos ter um outro episódio gravado e supostamente, né? Por consequência, o primeiro já vai ser postado, alguns cortes e tudo mais. Vai ser a nossa ideia é passar o contacto não só com prestadores de serviço do ramo, como vocês fazem, mas nós queremos também ter contacto com noivos e perceber um bocado da dificuldade tanto dos noivos como dos fornecedores. Perceber um bocadinho dos dois lados, as dores dos dois lados. Porque no final de contas somos nós que percebemos isso. Sim, nós estamos no meio. Nós estamos no meio. E nós agimos sempre como um filtro. E nós percebemos sempre as dores dos dois lados. Dos fornecedores e dos noivos. Exato. Então, isso é importante, se calhar, passar, principalmente para o fornecedor, porque existe o ditado de que o cliente tem sempre razão. Então, principalmente para o fornecedor, passar um bocadinho das dores, para que as pessoas que estão lá em casa percebam que às vezes está a tratar mal, sem perceber, está a falar mal com o fornecedor e coisas do gênero. O nosso tema de hoje é como organizar um casamento. Vocês que são assessores que tratam as noivas com muito carinho, trabalham com muito rigor e tornaste a fada das noivas, sendo assessores, como organizar um casamento? Olha, para organizar um casamento, existem, né? Várias etapas. Nós consideramos que a primeira é contratar uma empresa de assessoria. E junto com essa empresa e com a família, tem que aqui ressaltar sempre esse ponto. Nós procuramos
o caminho para o altar, trabalhar sempre em conjunto com os familiares. Definir o número de convidados e depois definirmos o orçamento. Feito isso, nós elaboramos um cronograma que tem várias atividades. Nós começamos sempre pela contratação do que nós chamamos de grandes fornecedores: salão, decoração e buffet. E depois daí as coisas fluem. Por quê? Porque atualmente é muito difícil tu chegares para uma noiva e dizer: olha, para o teu casamento tu vais gastar X, vais gastar Y. Nós precisamos antes ter uma conversa com esse casal, perceber quais são os gostos deles, qual é a necessidade dele, em que nível eles estão, para só depois ter isso definido. E isso sempre seguido do número de convidados. Então, há quem, por exemplo, faz tudo isso sem ter uma empresa de assessoria. Possível é. Por exemplo, no nosso caso, nós recebemos casais no escritório muitas das vezes só para uma consulta. E nessa consulta, nós vamos dando diretrizes. Nós falamos como é que deves definir o teu orçamento, que aspectos deves ter em conta, como é que está o mercado hoje em dia, porque muita gente vem para casa e não tem noção de como é que está, em termos de preço, quanto é que está a cobrar uma decoração por pessoa, ou buffet por pessoa em média, quanto é que está. Então, nós conseguimos passar isso para eles. E esses casais muitas das vezes bebem, né, do que nós passamos e conseguem caminhar para fazer o casamento deles. Nem sempre contratam que é uma empresa de assessoria, né? Mas quem fica conosco, nós temos que fazer esse acompanhamento todo. Nós temos que ir com eles, visitar salões, fazer degustação de buffets, inspecionar material de decoradora. Então, nós temos um cronograma que nós fazemos para cada noivo e nós vamos acompanhando num grupo no WhatsApp. Yeah. Nós vamos acompanhando. Grupo com os noivos e os fornecedores também? Não. Não? Não. Ok. Nós não ficamos no grupo com noivos e fornecedores. O nosso sistema é grupo com familiares e noivos e grupo só com noivos e grupo só com a noiva. Boa estratégia. Nosso Mas sistema por quê, Cláudia? Porque no grupo com familiares nem sempre o casal se sente tão confortável. Tem a tia que vai querer dar sua opinião, é verdade. E muitas das vezes as pessoas dão opiniões que vão matando o real querer da noiva. E nós, quando notamos isso, nós levamos esse assunto para o grupo do casal. E existe também um grupo que é só da noiva, que é para tratar os aspectos da noiva, que tem a ver com a preparação, quem vai maquiar, pentear o buquê, o vestido. Isso é o grupo da noiva. Não temos grupo do noivo, porque todos os assuntos do noivo quem trata é o Ariel. Todos os assuntos do noivo quem trata é o Ariel. Então, diante do sistema que nós montamos, que para nós tem funcionado, hoje em dia não temos problema nenhum, nós sentimos que muito facilmente as noivas sentem o que é a leveza, porque nós procuramos saber qual é o trabalho desse casal. Eles trabalham com o quê? Qual é o tempo que eles têm? Nós procuramos trabalhar em função disso. Eu se sei que a noiva trabalha de X a X horas, eu sei que eu não posso deixar até naquele horário. Nós procuramos adequar o que é o nosso tempo ao tempo dela. E eles sentem, e o que eles mais comentam é: foi tudo tão leve. Nós praticamente temos sentido, nós elaboramos prazos. Nós temos que definir isso até X, isso até X, isso até X, isso até X. Então, não tem como quem casa com e quem casa sem, não tem como não sentir essa diferença. Ariel, me ajuda. Acrescenta o que quiseres. Mas mesmo para quem casa sem? Não, mesmo para quem vai para um casamento como convidado, nota logo quando vai num casamento que tem uma empresa de assessoria à frente e quando vai para um que não tem. Primeiro é que é muito complicado, principalmente porque os momentos precisam de pessoas a guiar. Se não tens pessoas que guiam os momentos, todo mundo faz o que quer. Eu chamo alguém para o corte do bolo, não tem ninguém a pôr limites às pessoas, todo mundo acha que pode chegar até o cenário do bolo.
E muitos outros fatores que se falar aqui vamos levar aqui um monte de tempo. Mas é notória a diferença, por exemplo, para as fotos protocolares. Se não tem quem organize, és capaz de parar a pista de dança porque as pessoas montam a fila até na pista. Então quer dizer que quando estão a tirar fotos ninguém pode dançar na pista. E a presença de uma empresa de assessoria pode mitigar esse tipo de problemas. Sim, acho que Por exemplo, desculpa te cortar, se nós tivermos que falar aqui do momento do corte do bolo, a pessoa pode pensar é só anunciar o corte do bolo, já está. Não funciona assim desse jeito. Nós, antes do tal anúncio, temos que checar tudo. Primeiro, verificar o bolo. Se ainda está lá. Se não roubaram o Se bolo. não roubaram o bolo. Verificar o bolo. Verificar se as taças estão lá. Se o champanhe está gelado. Se já tem algumas taças servidas, porque não se servem todas na hora. Sério? Verificar se os fotógrafos estão atentos, porque com frequência nos casamentos em que nós trabalhamos, nós temos um guião. E quando nós explicamos aos noivos por que o nosso guião é daquele jeito, os noivos tendem a ficar dentro do que é o sistema que nós já montamos. Então, normalmente, o corte do bolo é sempre depois do jantar, porque o bolo é sobremesa. Então, nesse momento, eu tenho que garantir que os fotógrafos estão atentos, porque eles podem estar a comer. Então, existe tudo isso, nós temos que checar tudo isso. E antes do anúncio, perguntar nos noivos, podemos avançar, está tudo bem? Porque a noiva pode estar desconfortável com a sandália, pode querer trocar. Imagina, tu fazes o anúncio, a noiva ainda foi trocar. Todos os convidados estão aí à espera da noiva. O pessoal do fogo não está preparado. Então, existe todo um processo, processo. Né, então, nesse caso, o guião, o vosso guião é passado para todo fornecedor que vai estar no casamento. Sim, todo fornecedor que vai estar no casamento por exemplo, prefiro citar, né? Fotógrafo tem que ter acesso, porque ele tem que ter noção dos momentos todos e também o nosso guia é desde a preparação. Então, mesmo a entrada, tudo está lá. Para a cerimônia, no caso. Sim, mesmo para o salão, se tiver algum esquema com as damas, então, o fotógrafo tem que ter acesso a toda essa informação. Empresa de iluminação, fogo, tudo isso, porque ele já sabe, no guião tá que a empresa tal vai colocar o fogo, até o contato, tipo, já vem tudo detalhado para, por exemplo, aconteceu que o Ariel não está bem, a coisa não está bem. O time consegue, qualquer pessoa consegue viver com aquele guião. Então, o guião é muito detalhado. Alguém com alguma experiência alguém com alguma experiência de produção e técnica consegue, com o guião que nós elaboramos, guiar de forma tranquila o evento. Não vai fazer se calhar como nós, né? Cada um com a benção dele. O guião vai. Cada um com a benção dele, mas o guião está ali. Tanto que, por exemplo, se tiverem noivas a assistir, que são das mais antigas, no princípio, quando começávamos, nós fazíamos planos de casamentos e fazíamos guiões. E tinha muita gente que, por exemplo, não fechava, mas depois vinha dizer com o guião consegui coordenar, passei por mestre de cerimônia, tudo isso. Muito bem. Nesse caso, o primeiro passo que vocês recomendam aos noivos é contratar um assessor. Sim. Sim. Importante também aqui realçar que é uma realidade que não é para todo mundo, porque o serviço da assessoria não é barato. E é importante nós percebermos que nem todo mundo vai conseguir ter um serviço de assessoria no seu evento. Então, para quem não consegue adquirir esse serviço, é importante que ainda assim consulte alguma empresa de assessoria, né? De formas a perceber como podia, em termos estratégicos, e se calhar reduzir custos de alguma forma, contratando o fornecedor X ou Y. E como guiar o evento, para ter alguma noção, porque ir às escuras é muito perigoso, porque casamento é um dia único e quando se fala de casamentos é algo muito sensível. É muito sensível, então
Para uma noiva ter um dia estragado por um momento que podia ser evitado de alguma forma, é muito complicado, muito complicado. Mas se até as consultas nós passamos a enquadrar. Antigamente nós teve uma fase que fazíamos consultas gratuitas, né? Porque nós sentíamos que muita gente precisava daquele auxílio. Mas depois, com a quantidade de eventos que temos, nós não conseguimos estar a fazer. Então, ficamos, 2 anos sem fazer? Mais ou menos. Quase 2 anos sem fazer consultas. Nós recebíamos casos, mensagens mesmo, nas redes sociais de pessoas da experiência, coisas que aconteceram que podiam, na realidade, ser evitadas. Nós não estamos aqui a dizer que vai ser perfeito. Nós vamos trabalhar para que seja. Com a mão de Deus, né? Nós vamos trabalhar para que seja. Falhas vão existir, mas nós procuramos reduzir ao máximo. Então, nós procuramos abrir isso de ter as consultas para procurar auxiliar os noivos no máximo que puder. Então, Ariel, nesse caso, a assessoria é a fórmula certa para que um casamento torne-se o casamento dos sonhos? Na minha opinião, sim, porque se não tiveres o apoio, né, o auxílio de uma empresa de assessoria para organização de um casamento, e não só um casamento, né, mas na realidade de hoje, para qualquer tipo de evento, os riscos da coisa não correrem muito bem são muito grandes. Então, sim. Sim, Cláudia? Sim. Mas não sou muito de fórmulas certas. Para mim, fórmula tem que ter mais. Tá vendo? Uma coisa que complemente a outra. Yeah. Então, mas eu acredito que a assessoria é sim a base para que consigamos ter um casamento como realmente desejamos, procurando reduzir o máximo de falhas. Quais são as dúvidas mais frequentes que recebem dos noivos? Quanto custa um casamento? O quanto custa um casamento? Vocês fazem o quê? Não. Qual a diferença entre assessoria e cerimonial? Isso aparece sempre. Mas acho que as mais frequentes são essas. Sim. As pessoas quererem perceber quanto custa um casamento, mas é importante aqui frisar que existem casamentos de vários para todo tipo de bolso, não é? E na realidade fica mais fácil para uma empresa de assessoria, né, perceber qual é o plafond do casal, adequar, né, e saber os gostos, o que é que o casal sonhou, e assim dizer, olha, com esse vosso sonho isto é possível e isto não é possível. É muito frequente ouvirmos essa questão. Quanto custa um casamento? Mas isso depende muito de quem ou de como quer casar, porque existem fornecedores primeiro para todos os bolsos, de certeza que existem empresas de assessoria também para todos os bolsos. Eu não sei de que bolso nós somos. E para nós é muito importante e vai ser sempre muito importante perceber o que o casal precisa, né? Quais são as vossas necessidades e qual é o vosso budget. Assim, nos ajuda a procurar os fornecedores que estejam dentro do plafond. É mais fácil dessa forma. Bem, lá no princípio nós temos a falar sobre a família, né? Sobre, não, vamos unir ideias, conseguimos organizar. Infelizmente, ainda existem pessoas que acham desnecessário contratar um assessor. Querem deixar um conselho para as pessoas que acham que é desnecessário contratar um assessor? Olha, não é bem um conselho, como eu já disse até há bocado. Nós percebemos que nem todo mundo tem como pagar uma empresa de assessoria, porque o serviço de assessoria acarreta algum custo que por vezes pode elevar o budget que o casal preparou para o casamento, mas o que é importante aqui perceber é que, e nós percebemos isso, que imagina, tem sido cada vez mais frequente ou tem havido cada vez mais a necessidade de, para casamentos, contratarem empresas de assessoria.
E esse fenômeno tem aumentado ano após ano. Mas isso não custa ver. Se nós olharmos um bocadinho para trás, talvez há 20 anos, 25 talvez, os casamentos que se fazia eram... todo mundo que fazia casamentos, quem cozinhava eram os familiares. Tipo, era normal alguém casar e a tia ou as tias cozinharem. E foi preciso algum tempo para as pessoas mudarem esse paradigma. Hoje em dia, só se não puder mesmo pagar uma empresa de buffet, mas todo mundo casa e sabe que para casar tem que ter uma empresa de buffet. Isso da tia cozinhar não vai funcionar. E esse fenômeno vai acontecer com as empresas de assessoria. Vai chegar algum tempo aqui, talvez daqui a 3 anos, talvez daqui a 5 anos, em que ninguém se vai casar sem uma empresa de assessoria. Então, é importante frisar isso. Qual a vantagem que as noivas têm, os noivos, nesse caso, de terem caminhos para voltar a organizar os seus casamentos? Olha, já falamos há pouco sobre, né, algumas das vantagens que os noivos têm contratando o caminhão para o altar. Falamos sobre a segurança que um assessor passa. Falamos também sobre o poder de negociação, porque acontece conosco com frequência, sempre que nós temos fornecedores que trabalham conosco durante alguns eventos, eles chegam e fazem já a proposta para nós. A partir de agora, todos os vossos noivos têm X% de desconto. Então, isso nós deixamos sempre claro para os nossos noivos. Não procurando lhes influenciar a ficar com esse fornecedor, nós deixamos primeiro que eles vão, por exemplo, para o mundo. Estamos agora no ponto de fotografia. Que fotógrafos vocês já pensaram? Quais são as empresas? E ele, quando vem com o leque, né? Quando ele tiver indeciso, é que nós temos, olha, com esse nós temos X. Normalmente é assim, certo, Ariel? Me corrige. Para os noivos, existem muitos noivos que já vêm ter conosco com luzes, né? Agora, então, principalmente no que toca a fotografia, porque em termos de fotógrafos... Sim, já vem com algumas luzes, ele já sabe mais ou menos o que quer. Ele quer, às vezes, ouvir um parecer do profissional, né, da área de organização de eventos, né, os assessores, no caso. Ele quer ouvir o parecer, olha, e vocês já trabalharam com essa empresa, como é que correu? Entrega as fotos a tempo? Como é que é no dia? Atrasam, não atrasam? Tipo, e às vezes ele já tem na cabeça o que quer, ele precisa só de um feedback do assessor ou da assessora para ele fechar essa contratação. Então, de alguma forma, nós temos sempre algum peso nessa decisão do casal. Também falamos sobre a disponibilidade. Aquilo que muitas das vezes os familiares, que na sua maioria, né, acontece mais quando são contra a negociação, que são já os disponíveis, depois não terem tanta disponibilidade para fazer o que os noivos precisam. E nós, por trabalharmos nisso e vivermos disso, procuramos criar estratégias para ter maior disponibilidade para os noivos. Também praticamente comprar o estresse do cliente, porque nós procuramos estar com todos os contatos, lidar com todos e nós sermos aquilo que é a ponte, e o cliente na realidade só recebe de nós as informações, mas tudo já meio que, não posso dizer resolvido, né? Que o termo uso para passar, que nós procuramos, antes de fazer chegar aos noivos, durante todo o processo, falhas, problemas, procuramos resolver para depois fazer chegar a ele. Como é que eu falo isso? Entendeste, né? Repete. Sobre, por exemplo, diante do processo. Quando acontece algum problema, né,
mesmo até no dia do evento, um exemplo, nós procuramos sempre resolver, né, lidar com aquela situação que muitas das vezes é estressante, para que ela não chegue aos noivos, só chegue em casos extremos. Filtro. Yeah. Nós procuramos ter esse filtro. E também é o que os nossos noivos dizem sempre, que quando ficam com o nosso serviço, eles na realidade é como se eles estivessem a pagar para ter essa experiência, esse apoio. Porque nós estando disponíveis, nós somos sempre aquele braço que eles têm aí para eles. Yeah. Mas em resumo é o seguinte. Ficar com o caminho para o altar, nós, e eu particularmente digo sempre, nós não vendemos um serviço, nós vendemos uma experiência. Então, não é sobre assessor e cliente, aquilo depois vira uma amizade, porque nós encaramos todos os eventos com muita intensidade e nós vivemos todos os eventos como se fossem nossos, como se fosse um evento de um familiar nosso. Então, os noivos sabem, né? Os nossos noivos, quem já foi e quem é e quem será, fica já a saber que os vossos problemas passam a ser os nossos problemas e nós vamos fazer sempre tudo para que o vosso evento corra bem. E o que tiver que... olha, nós já tivemos até, deixa eu falar de situações reais, eventos aqui em que eu tive que ir buscar fogão. Falhou alguma coisa. Não, falta o fogão, meu tio, a serpentina está na casa da minha tia. Tá bem. São os perrengues. Onde é que é a casa da tua tia? Eu estou a ir buscar a serpentina. O meu primo não tem como. Diz onde é que é a casa do teu tio, eu vou buscar os salgados. Já tivemos um evento em que a senhora que tinha que entregar os salgados, o carro avariou. Eram 17 horas, o evento ia começar às 20. Não tem ninguém, primo, ninguém tinha disponibilidade, tá bem. Diz onde é que vão buscar os salgados, eu vou lá. E acontecem muitas situações do gênero. Eles são dessa família. Acontecem muitas situações do gênero. E nós vivemos os eventos com muita intensidade. E porque nós já casamos. E nós sabemos bem, nós sentimos na pele o que não tem uma empresa de assessoria. E para nós é muito importante que as pessoas percebam que nós não estamos a realizar o serviço, ou não estamos a fazer por dinheiro só. Dinheiro é importante. Mas nós faríamos, temos que pagar. Não estamos a fazer pelo dinheiro só, e nós entregamos ou tentamos sempre entregar mais do que o que nós prometemos. Isso para nós é... E felizmente essa ideia é uma ideia que todo o time tem. Toda a gente é muito comprometida e todo mundo está disposto a fazer mais do que prometeu fazer no dia. Então, com o caminho para o altar, vocês ganham isso. Ganham também... Há muita gente que pensa, né? Há muita gente que pensa que contratar um serviço de assessoria é um desperdício de dinheiro. Gasta-se muito dinheiro mas nós, com a nossa experiência agora, nós já fizemos muitos casais reduzirem plafond por causa da nossa contratação. Casais que, olha, eu tenho X para gastar no meu casamento. No final do dia, gasta menos do que o que estava previsto. É tipo, uau, poupei 5 milhões. Poupar 5 milhões porque nós fizemos você poupar 5 milhões. E esse reconhecimento nem sempre vem, mas pronto. E é muito satisfatório, vida é assim. né? Não, para nós é tranquilo, nós estamos habituados a reduzir mesmo custos. Há vezes que nós vemos empresas a tentarem enganar os noivos, é tipo, não, isso não é esse preço, não paga. Principalmente com algumas empresas que fazem buffet com bebida. Esses são os piores. Tipo, cobram valores de dinheiro, tipo, não, tu podes ficar com o buffet, a bebida paga outra pessoa, vais pagar muito menos do que isso. Poupas mesmo ali, se calhar, uns bons milhões no final do dia. Então, noivas, vocês já estão a aprender qual é o caminho certo. Caminhos para o altar. Poupa dinheiro. Olha, podia ser um caminhos para o altar, poupa dinheiro. Com quanto tempo de antecedência os noivos devem contratar os vossos serviços? Olha, nós
recebemos com frequência noivos que contratam o nosso serviço com 6 meses de antecedência. Mas também existem casos de 1 ano, 9 meses, e também já aconteceu de realizarmos casamentos até com 2 semanas. Sério? Já Como é que aconteceu. foi? Foi uma correria. Queres contar um pouquinho sobre isso? Olha, foi um casal que vive em Cuba e veio para aqui para casar. E na altura eles tinham 1 mês. Só que nesse 1 mês eles só decidiram contratar uma empresa de assessoria depois de 2 semanas. Porque eles passaram antes por isso por uma experiência negativa. Foram burlados. Epa. Depois das coisas darem pro torto, é que vamos contratar uma empresa de assessoria. Para nós foi, não vou dizer que difícil, por quê? Porque nós já temos, na realidade, nós já conhecemos vários fornecedores. Foi mais o saber quem tinha disponibilidade, né? Daquele leque de bons fornecedores, quem tinha disponibilidade, porque eles estavam aí já disponíveis para fechar tudo e avançar, tanto que teve esse tempo até para ensaio, tudo, conseguiu-se gerir tudo isso. E acho que foi o caso de fora, ressaltando aqui que nós trabalhamos com todo tipo de eventos, fora os eventos corporativos, que são os que surgem sempre. Falta uma semana. Falta Ou 3 até dias. mesmo Faltam na 3 semana. dias. Então, mas é frequente. Nós gostamos mais de trabalhar com os noivos que ficam no sistema de 6 a 9 meses. Ok. Ariel, sabemos que trabalhar com eventos não é nada fácil ainda. No casamento envolve também outros fornecedores, que são os fotógrafos, o DJ, a empresa que vai servir o buffet. Como é que é lidar com os outros fornecedores? Como é que vocês costumam gerir essa pressão toda de lidar com outros fornecedores? Olha, para nós, hoje em dia, né? Já é mais tranquilo porque nós já conhecemos, assim de forma geral, o mercado, né? Já sabemos quem são os mais competentes, já sabemos quem são os menos competentes, já sabemos quem cumpre horários, já sabemos quem, para cumprir horário, tem que lhe mentir o horário. Já temos noção de como lidar com a maior parte dos fornecedores. Hoje em dia já não representa muito problema, mas outrora era muito problemático. Primeiro porque quando nós entramos para o mercado ninguém nos conhecia, nós não representávamos nada para os outros, nós éramos simplesmente a equipa dos mulatos. Eu já ouvi isso. Nós éramos simplesmente a equipa dos mulatos, então, e havia vezes, e nós passamos cerca de 1 ano para... Foi mais ou menos 1 ano que nós tivemos de provar a todo mundo que nós tínhamos valor e que não estávamos só a fazer porque estávamos emocionados e éramos mais uma empresa no mercado. Nós tivemos mais ou menos 1 ano a provar o nosso valor para todos os fornecedores. É que era para ir a uma reunião e a decoradora dizer, mas vocês fazem o quê? Nos contrataram para quê? Nos contrataram para quê? Vocês não fazem nada no dia do evento. E aí depois, para nós era do tipo, tá bem, é para tranquilo, vamos fazer o nosso trabalho. Nós não estamos aqui, nem foi ela que nos contratou, então. E a realidade hoje é tipo, os fornecedores ficam felizes quando ouvem que vão trabalhar com o caminho para o altar. É tipo, tu chegas numa reunião hoje e é todo mundo, uau, vamos trabalhar com o caminho para o altar. Mas nem sempre foi assim. Foi um início meio conturbado, né? Para nós. Equipa dos mulatos. Equipa das dos meninas mulatos. cacheadas. Mas hoje para nós é mais fácil lidar com o mercado, né? Já estamos abalizados, já sabemos bem como a maior parte dos fornecedores atua, quem são os bons, os maus. Também para recomendar é importante ter essa noção. Então, de forma geral, hoje está mais... E também vamos aprendendo, né? Cada evento uma lição nova.
sabes como ludibriar, para dar outra vez, rapaz, chegou 30 minutos atrasado, então já sei, da próxima tenho que lhe mentir o horário. Vou lhe dizer que vai começar às 18. E aí vais gerindo a situação dessa forma. E se os noivos tiverem outros fornecedores, imagina que eu sou uma noiva, eu tenho o meu fornecedor, tenho o meu fotógrafo, tenho o meu DJ, vocês aceitam também? Sim, mas imagina que seja um fornecedor que nós já conheçamos, né? E se for um que nunca trabalharam? Aí nós temos alguns critérios para, tipo, Pra principalmente se for decoração e buffet. Não podemos nos sujeitar a trabalhar com uma empresa de decoração e de buffet sem pelo menos, nunca trabalhamos, ok, sem pelo menos percebermos que tipo de trabalho essa pessoa já realizou. Será que quando é que ela vai atuar? Podemos ir lá ver? Porque se é bom fornecedor tem que ter sempre evento. Eu não vou aceitar um fornecedor bom, trabalhou em dezembro e só vai trabalhar em março. Não é bom. Alguma coisa se passa, porque trabalhou em dezembro, outro evento é em março. Não conhecemos, ok, tá bem. Quando é que é o próximo evento dela? Nós queremos ir lá ver. E se for preferência da noiva? Não, é mesmo que eu estou a dizer. Às vezes a noiva até já fechou a decoração. Mas eu quero ir ver. A preferência é da noiva, mas depois a responsabilidade fica nossa, porque no dia do evento, quem está ali sentado, na cabeça dele, ele não pensa que a preferência foi da noiva. Ele nos vê uniformizados e associam a nós a contratação dos fornecedores. Tipo, pô, esse caminho pautado está aqui, decoradora mesmo é essa. Como é que eles deixaram a noiva contratar essa decoradora? Ninguém vai pensar que é tia da noiva. Ninguém pensa que a tia da noiva é que decorou. Ninguém pensa que a tia da noiva é que cozinhou. Imagina, tu ir para um casamento e a comida não está boa. O feijão está salgado. Meu Deus. Depois as pessoas vêm ter conosco como se fosse uma responsabilidade totalmente nossa. A comida tem sal, vocês não fazem nada. Tipo, eu não posso fazer Vamos nada. Tirar agora. o sal. Eu posso notificar a responsável pela empresa de buffet, né? Para ver o que, é que ela pode fazer. Se coloca uma cebola no feijão. O que acontece? Era para complementar o que estavas a dizer. Nós trabalhamos com assessoria e cerimonial de eventos. São serviços diferentes, mas que se complementam. O que acontece? A assessoria é auxiliar os noivos na contratação de todos os fornecedores. E o cerimonial normalmente começa quando a assessoria termina. Depois de estarem todos os fornecedores contratados, nós partimos para o que é o alinhamento. Né? Para teres uma ideia, né, no ponto que quero chegar é que existem noivas que vêm, eu já tenho todos os fornecedores, eu quero que vocês trabalhem no meu casamento. Essa noiva quer o serviço de cerimonial, porque ela já fez todas as contratações e agora ela quer o nosso auxílio para fazer o alinhamento do casamento dela e para no dia estar lá todo o time à disposição. Antes de fechar com essa noiva, eu tenho que saber quem são esses fornecedores. Quem vai decorar? Qual é o salão? Quem é a empresa de buffet? Se daqui eu já não conhecer ninguém, esquece, nós não podemos aceitar. Nós não podemos ir a cega para um evento que vai chegar um convidado e não vai saber que eles estão só fazendo cerimonial. Aí só automaticamente quando nos vem, aí o evento é nosso, porque mesmo o cerimonial nós temos que pegar na sua totalidade, nós temos que contactar todos os fornecedores, porque no dia eles terão contato direto conosco. Para nós o cerimonial tem que começar com mais ou menos no mínimo, ou no máximo, né? No mínimo 2 meses. 2 meses de antecedência. Sim. Nós não podemos cair de paraquedas no evento. Nós não podemos chegar a uma semana e... Não, eu quero contratar o cerimonial, falta uma semana para o evento. Estou a cair de paraquedas no evento. Chega no dia do evento, eu vou ter muitos dissabores. Vou descobrir que tem banda. Vou descobrir que o tio da noiva ofereceu saxofonista. Vou descobrir que o noivo, afinal, não contratou o pessoal da Serpentina. Tu cais de paraquedas no evento. Então, não adianta fazer algumas coisas que não é bom fazer por dinheiro. Depois fica a reputação da vossa empresa em jogo. Exatamente. Mas isso aqui agora pode talvez gerar uma dúvida, né, para quem estiver acompanhando depois, porque nós aqui falamos sobre
um casamento que organizamos com 2 semanas e agora dizemos que não aceitamos cerimonial com menos de 2 meses. É que são coisas totalmente diferentes. Aquela noiva não tinha, simplesmente tinha a decoradora que burlou, não tinha o resto. Ok. Então, nós auxiliamos nas contratações, fizemos assessoria para ela, mesmo em 2 semanas. E depois atuamos com o cerimonial, porque o nosso cerimonial, quem fica com o nosso cerimonial vem para complementar. Mas quem chega, eu já estou a organizar o meu casamento há 1 ano, há 9 meses, e agora com 2 semanas quero ficar com o cerimonial, automaticamente nós não vamos aceitar, porque eu sei que tu já criaste uma relação com a decoradora, que automaticamente a decoradora no dia não vai respeitar aquilo que é o nosso serviço. Mas, Cláudia, qual é a diferença entre assessoria e cerimonial? A assessoria é auxiliar os noivos, no caso vamos falar de casamentos, a assessoria é auxiliar o noivo na contratação de todos os fornecedores. O que é que nós fazemos no processo de assessoria? Nós vamos à busca dos salões, fazemos a visita aos salões, degustação de buffets, inspeção material de decoradora. Depois tem todos os fornecedores contratados, todos, até a preparação da noiva, do noivo, tudo que tem a ver com casamento, tudo isso contratado. Nós começamos com o que é o cerimonial, que parte do alinhamento. Nós fazemos uma reunião no espaço onde vai se realizar o evento, porque é importante que todos os fornecedores conheçam esse espaço e nós vamos alinhando tudo o que foi tratado durante o processo de assessoria, mas aqui já estamos no cerimonial. Por isso é que um linka para o outro. Não sei se conseguiste perceber, conseguiste? Yeah. E esse cerimonial... É possível fazer um sem o outro? Assessoria sem cerimonial, cerimonial sem assessoria? Com o caminho para o altar? Com o caminho para o altar é possível fazer o cerimonial sem assessoria. Mas nós só aceitamos fazer esse cerimonial depois de saber quem são os fornecedores que contrataste. Okay. Mas quem fica com a nossa assessoria não pode do nada dizer eu não quero o vosso cerimonial. Se fica com a nossa assessoria, nós temos que fazer o cerimonial porque é muito complicado. Eu falar com os fornecedores todos, os fornecedores têm noção de a empresa vai estar lá e no dia chegar e não encontrar nada. E eu não consegui garantir ao cliente, no caso aos noivos, que essa empresa vai entregar aquele serviço não estando lá. Mesmo para os fornecedores. Não passa uma imagem de seriedade. Então eu tratei contigo. E tu não estás aqui. O processo todo e não estás aqui no dia. Tipo, falo com quem? Se durante esse tempo todo o meu contato foi contigo, no dia do evento com quem é que eu devo falar? Mas isso também foi um caso que, olha, muito do que nós fazemos hoje foi necessário nós, com o tempo, começarmos a notar, isso não pode estar sem isso. Agora temos que fazer aquilo. Sentimos falta de alguém na preparação da noiva, eu não preciso estar ligado, tem que ter alguém do nosso time lá. Com o tempo nós fomos notando certas necessidades. Por exemplo, nós já tivemos um evento, né? já passamos por uma experiência, foi a única experiência que nós tivemos do gênero, que a noiva estava com a nossa assessoria, mas depois aconteceu que ela ganhou algo nas redes sociais e tinha uma equipa que iria fazer o cerimonial nesse pacote que ela ganhou, teve um sorteio, ela ganhou esse pacote. Então, automaticamente, aquela empresa fez o cerimonial. Mas fomos nós que fizemos todos os contatos, tudo isso, e nós recebemos um feedback negativo da equipa que atuou no dia, tanto dos fornecedores como da família. Então, nós naquele que, só passar assim não. Foi, então, nós hoje em dia não aceitamos. Quem fica com a nossa assessoria tem que ficar com o nosso cerimonial. Muito bem. Cláudia, esta pergunta é para a Cláudia. Qual foi o maior perrengue que vocês já tiveram a organizar um casamento? Tipo, um problema que ficou na vossa cabeça até hoje, aquele problema? Olha, tem um que eu não sei se um dia esquecerei, né? Nós tivemos um evento, era dezembro, foi no mês de dezembro. E nós já tínhamos trabalhado com esse fornecedor várias vezes. Nem consigo contar. E nós tínhamos combinado que esse fornecedor... nós tínhamos combinado com esse fornecedor, já tinha pago tudo. A pista LED era a responsabilidade desse fornecedor. O fornecedor não apareceu. Aquilo começou, né? Tem já o pessoal da equipa que fica no salão, o pessoal da montagem. 8 horas nada, 10 horas nada, 12 nada. Começa a ligar. Tá sempre a caminho.
Depois, já eram 12 ou 14, Ariel, que nós começamos a ver os planos B. Acho que eram 12, né? 12, por aí. Aconteceu que nós ficamos a saber que ele nem sequer estava em Luanda. E naquele momento nós tínhamos consciência que a noiva pagou por esse serviço, sim. A noiva tem direito de ter esse serviço, então nós temos que conseguir uma pista LED para ela agora. E nós começamos a ligar para todo mundo. Naquele dia nós ficamos conhecidos pelas pessoas que queriam a pista LED. É que nós ligávamos para o fornecedor e dizia: "Oh, é a pista LED que querem no Zuca, né?" E todo mundo sabia que nós estávamos à procura de uma pista LED no Zuca. Graças a Deus nós conseguimos, né, uma pista LED naquele dia, mas foi uma situação que eu chorei. Também, né, quem está assim vai falar que eu choro por tudo e por nada, mas aquilo foi uma situação mesmo, eu fiquei desesperada porque eu sabia, eu não sei se essa sensibilidade tenho eu porque casei, passei por isso, mas não é a mesma coisa, tu esperas algo no teu casamento e tu entrares para aí, não encontrares algo, tipo uma pista LED não é qualquer coisa. Muito importante. Então, foi algo que, foi um fornecedor que foi riscado da nossa lista. Todo mundo sabe desse caso, todos os fornecedores que trabalham com esse serviço, que nós contactamos naquele dia, sabem desse caso, porque nós até a imagem dele tivemos que passar para as pessoas saberem quem estava sentado. Foi assim que nós descobrimos que ele nem sequer estava em Luanda. Então, eu acho que esse foi um dos maiores perrengues que tivemos, né? Ariel, acrescenta Tens algum, Ariel? Acho que esse foi o maior. Esse foi o maior. E qual foi o evento mais marcante que vocês já realizaram? Olha, essa pergunta nós não temos como responder. Por quê? Porque nós não conseguimos dizer o evento X, o evento Y. Mensurá-los. Não conseguimos. Não conseguimos porque é importante que fique mesmo registrado. Porque nós vivemos, vou repetir, nós vivemos todos os eventos que temos com a mesma intensidade. Para nós todos os noivos são especiais e nós damos tudo de nós em todos os eventos que nós temos. Quando falo nós, não digo só eu e a Cláudia, estou a falar do time todo. E quem foi nosso noivo, quem foi nossa noiva sabe que a intensidade é no nível família. É como se nós fôssemos familiares dos noivos. Nós entregamos e deixamos mesmo tudo de nós naquele evento. Existem vezes, e acontece muitas vezes, que nós saímos dos eventos de manhã, que os pais dos noivos estão a olhar para nós, tipo, ele já está a nos ver desde manhã, do dia anterior, e depois da festa acabar ele ainda continua a nos ver, tipo, vocês ainda estão aqui? E ainda estamos aqui. Nada, vocês têm força. Não, mas é porque não é só, e eu costumo dizer, não é só sobre dinheiro. É porque depois nós conseguimos sempre criar uma ligação com os casais e para nós é mais do que estamos ali prontos a cumprir o nosso trabalho, nós somos profissionais e tal, mas ficamos ali do tipo, nós temos que dar o suporte a essa pessoa até mesmo acabar tudo. Quando os noivos, quando desligarem a música, está tudo entregue, nós estamos a sair, missão cumprida, podemos ir descansar. Para nós é tudo muito, muito intenso. O que é que vocês consideram ser a chave de ouro para o sucesso dos vossos eventos? A nossa equipa. O time. A nossa equipa, porque graças a Deus, né? A nossa equipa é, para mim, a equipa mais forte do mundo, porque acho que nós temos tudo que precisamos para nós. Temos os que resolvem, porque o que é que acontece? Nós temos pessoas que resolvem todo tipo de problemas. Pode não parecer, né? Para quem nunca trabalhou conosco, pode achar que estou a inventar, mas eu não me lembro de algum evento. Eu não me lembro de algum evento em que nós tivemos e não ficou marcado na cabeça de um pai, de uma mãe, uma pessoa da nossa equipa. Porque, cada um tem o seu forte. Já houve evento em que
ficou marcado o Braulio, porque serviu os noivos a noite toda. O chefe de sala ficou maluco. O Braulio é que estava a servir os noivos. Já houve eventos, isso acontece muito, em que o Danilo resolve problemas técnicos do DJ, resolve problemas de regi, resolve problemas de. As meninas com as noivas, espetacular. Temos testemunhos de noivas, porque nós temos, na nossa equipa, as meninas ficam com noivas por escala, né? Uhum. Esse fim de semana fica uma com uma noiva, outro dia. E temos feedback positivo para todas elas. Epá, da Cláudia, vocês já sabem. A Cláudia então é a fada É o já. dia a dia, a Cláudia é a fada. A fada Que das noivas. atura tudo e todos. Pais, madrinhas. E o Ariel, o Fala com as padrinho dos noivas até noivos. as 3 da manhã. Não, pais dos noivos e padrinhos nunca vão se esquecer de mim. Eu? Por que, Ariel? Hã? Por quê? Aqueles são meu foco no dia do casamento. Não pode lhes faltar nada. Eu estou sempre lá. Tá tudo bem, papá? Não sei. Padrinho, como é? Aqui tá tudo bem? Não. Madrinha, tá? Não. Ah, não, a bebida Olha, tá pela demorada. primeira vez estamos aqui no evento Esquece. Alguém que cuida dos noivos. É, os noivos andam a ficar com ciúmes. Ah, Então, tem um Ariel, vocês não estão esquecidos. não, mas se for mentira, digam. Aqui os pais e os padrinhos, esquece, o meu nome vão sempre lembrar. Muito Eu faço bem. questão de estar mesmo em cima. Mas aqui tá tudo bem, papá. Olha, isso é importante. Porque nós ouvimos muito que o casamento é das noivas. E Uhum. saber que tem alguém que cuida dos noivos é muito importante. Muito importante mesmo. É Yeah. bonito de se ver. Amém. Amém. Então, Cláudia, Ariel, nesse caso, a nossa parceria já dura muito tempo. Como é que é trabalhar com nos eventos? Olha, Não ficamos sem entregar uma pista LED, né? não, ainda não. Até aqui não. Não, mas não vamos ficar sem entregar. Olha, eu acho que também não vou ser só eu a dizer, né? Os números falam por si. Senão, não vou falar, se calhar vão só me levar mal. A maior empresa de iluminação e produção que temos, né? E das empresas que atuam no nosso mercado, em termos de. Depois vou falar, ainda estou a falar de outras coisas, depois vou falar da parceria. Em termos de marketing, acho que vocês fazem melhor do que os outros, iluminação. A vossa estratégia é boa, percebem bem do que realmente é o marketing. Dão a mão a muitos fornecedores, eu percebo. Nós somos um caso em que, porque a primeira edição da feira, vocês abraçaram o caminho para o altar quando ninguém fez. Vocês foram os primeiros a abraçar o nosso projeto. E para nós isso foi e sempre será muito gratificante. Esse ano são nossos patrocinadores outra vez. E nós esperamos contar com vocês Em todos todas os as anos, edições. em todas as edições. Quanto à nossa parceria, sempre que trabalhamos com vocês, não deram stress, super pontuais, não precisei ligar para ninguém. Não precisei mesmo ligar para ninguém. Já estavam lá antes de eu pensar que tinha que vos ligar. Então, não vou vos recomendar, porque senão depois vai só aumentar o vosso problema. Você não está a se aguentar com os vossos babulhos. Mas, Já não tem vaga. mas se tivesse que recomendar, olha, de olhos fechados, super profissionais e não tenho muito a E dizer. também Muito obrigada. tem algo que eu queria acrescentar. Eu sinto sempre que falo com alguém que trabalha para nos eventos, eu sinto que essa pessoa tem gosto de trabalhar aí. Sabe, passam algo que normalmente, e eu sinto que isso também tem muito a ver com aquilo que nós procuramos passar, porque é o nosso tema. Eu sinto, tipo, eles gostam muito de trabalhar, eles gostam muito de fazer isso. Eu sinto que aqui também estão a vender uma experiência, aqui tem coração, aqui tem tudo, tu sabe? Yeah, então isso, acho que isso é essencial e que tem vos dado aquela garra Continuem, para... né? Não percam a essência e o foco. Yeah. Para nós eventos também somos uma família. Até porque é um lugar de pessoas felizes, sempre. Amém. 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 Cláudia, queres falar um pouquinho da Socorro?
E da Socorrinho? Bem, a Socorro Eles e também a são da equipa, Socorrinho atenção. É, também. são 2 integrantes do Caminho para o Altar. Sim. O que que... Ai, meu Deus. A Socorrinho é a mais famosa. A Socorro e a Socorrinho são 2 maletas cor-de-rosa. Tem que ser cor-de-rosa, né? Ah, 2 claro. maletas cor-de-rosa que andam conosco em todos os eventos. E normalmente lá tem tudo que as pessoas precisam para resolver alguma situação. As pessoas automaticamente, quando estão diante de um problema, já olham para nós e perguntam, então, na Socorrinho tem? Sim. Nos Principalmente as mulheres. nos casamentos, sempre que o vestido rasga de uma convidada, lá vem a Socorrinho. Porque na Socorrinho, nós temos o kit de costura. Mas nós vamos preparar Vocês tratam até Mas dos nós vamos preparar um convidados, é uma conteúdo. maravilha. Nós vamos preparar um conteúdo especial. É para não falar mais, né? Não, podes falar, mas nós vamos preparar um conteúdo especial sobre a A Socorrinho. Socorrinho? Sim, a Socorrinho. Para que as pessoas porque ela é mais percebam o que requisitada. tem. Para que as pessoas percebam É o que verdade, tem tinha lá que ser dentro. tipo um vídeo a mostrar o que é que tem Yeah. na Socorro e na Socorrinho. Porque para Vamos preparar terem um noção, conteúdo na especial. Socorro tem até fogão elétrico. Meu Deus. Tipo, Sim, o fogão que o Ariel foi pegar, ok. então, Não, o que eu fui pegar era um fogão de o que ele foi verdade. pegar era um fogão, tipo, fogão Fogão elétrico. Tem aqueles fogão elétrico industriais. na Socorro, Aqueles- na Socorro, que Na é a Socorro é maior. aqueles pequenos, esses que vendem mesmo Ok. nos supermercados. Aham. Aqueles Yeah. pequeninos. Yeah. Porque, Salva sempre alguém. sim, ferro de Tá. engomar. Yeah, então, principalmente por causa das noivas, o ferro a Uhum. vapor, tudo isso. Então, fazem parte do nosso time. Já salvaram Socorro e Tesoura. Socorrinho. Tesoura. Você chama o quê? X-Ato também tem ali, a Aquelas agulha coisas tem kit das de mulheres, como é o costura, nome? absorventes. Olha, nós já passamos por uma situação, nós participamos recentemente do Boss Lady e por acaso eu estava lá como uma das palestrantes, então automaticamente eu, longe de mim, levar a Socorrinho, mas na minha bolsa eu tinha, né, vários absorventes, não sei o quê. Uma das convidadas veio ter comigo, Cláudia, preciso de absorvente, onde é que está Socorrinho? Eu fiquei, mas meu Deus, como assim? Eu fiquei, tipo, a primeira que já chama a atenção, né? Porque eu acho que ainda nem sequer tinha falado. E ela veio já, Cláudia. E depois ela pergunta, dá Socorrinho? Eu disse. E eu logo, antes de dar solução, como é que sabes dar Socorrinho? Ela, não, fui perguntar a alguém, a pessoa disse, vai perguntar a Cláudia que na Socorrinho tem. Meu Deus. Então já é uma mensagem que se passou. Elas estão conosco sempre, em todos os eventos. Sempre, 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 sempre. Esqueci a Socorrinho como se fosse Se esquecer a alguém, nossa cabeça. se alguém tiver num evento e rasgar o vestido, também é se rasgar a calça. Eu não posso garantir que serei eu a Já cozer, teve um noivo mas- que rasgou a calça. Não posso garantir que serei eu a cozer a calça, mas as meninas vão Mas cozer o padrinho vestido. resolve. O padrinho pode resolver. Ó, madrinha. Em último Muito caso. bem. Já que estamos aqui a desvendar sobre casamentos, né, nós deixamos uma caixinha no nosso Insta e recebemos muitas mensagens na nossa DM das noivas que têm curiosidade em Uhum. saber mais sobre a vossa empresa. Temos aqui uma pergunta de uma noiva. Ela quer saber quanto tempo os noivos devem contratar a vossa empresa. Ou seja, uma assessora nesse caso. Bom serviço de assessoria. Não, tem que contratar a nossa empresa. Falaste Oh. bem. Tem que contratar um cabelo para o altar. O que é que acontece? Nós temos pacotes trimestrais. Uhum. Sim. Com frequência nós recebemos 6, 9 meses, são os que nós mais gostamos de trabalhar. Mas tem quem contrata com 1 ano, vai variando. Mais confortável para nós. Mais confortável 1 para nós, ano, 9 1 ano, meses. 9 meses, sim. Ok, muito Porque bem. aí mesmo para os noivos não é aquela pressão. O processo é mais leve. Uhum. Os noivos muitas das vezes nem sentem aquilo de, olha, tem que se fechar o salão. E depois, os salões que são muito solicitados, com esse espaço, tu consegues que eles tenham disponibilidade. Porque nós sabemos que os salões bons que tem aqui também não são muitos. Uhum. Então,
Quando tu estás com uma distância de pelo menos 1 ano, tu consegues garantir espaço, vagas, né? Em alguns deles, e tens aí um leque razoável. 1 ano, 9 meses é o ideal para nós, porque tem que nos contratar. Temos aqui uma outra pergunta de uma seguidora que quer saber o que é que inclui no vosso serviço. Como é que funciona o vosso trabalho? Ok. O nosso serviço de assessoria inclui todas as contratações. Para poder ser mais específica, salão, decoração, buffet, iluminação, DJ, fotógrafo, todos desenvolvidos para a festa e também tudo que toca os noivos, os trajes, maquiadora, cabeleireiro, até Acessórios. acessórios, calçados, até o que tem a ver com a lua de mel, também auxiliamos nisso. Quando necessário. Quando Que as necessário, pessoas- quando solicitam, nós temos. Despedida de solteiro. Não, não. Não trabalhamos com despedida de solteiro, não trabalhamos com chá de panela. Por quê? Porque ia nos trazer problema, porque não poderíamos estar no das outras noivas. Ok. Por que que acontece? O chá de panela de uma noiva será num sábado. Sábado esse que nós estaríamos a trabalhar num outro evento. Se eu aparecer no chá de panela dessa noiva, pode ser uma outra noiva pode esperar que nós também apareçamos nela. Então, nós criamos uma política. Nós não aceitamos trabalhar em chá de panela nem despedida de solteiro. Ok. Yeah. Muito bem. Queres acrescentar, eu? Banda, Na realidade, nós participamos de todas as na contratações. contratação. Nós participamos não, né? Porque há vezes que os noivos ainda assim fazem algumas contratações sozinhos, mas nós gostamos das contratações todas. Quando se quer também algum momento cultural, negociar com algum agente para algum cantor, nós o fazemos. O que mais? Bar de cocktail. Na realidade, nós participamos da negociação de todos os fornecedores envolvidos para a realização do sonho. Não é? Nós não podemos dizer, por exemplo, o que acontece? Existem casos de noivas que não vivem cá e precisam de auxílio para dar entrada na igreja, tratar algum documento. Nós também estamos à disposição para fazer isso. Ok. É importante nós passarmos isso, que muitas das vezes existem paróquias que exigem que seja um familiar. Aí sim nós procuramos saber quem é a pessoa que pode fazer, mas se não exigir, nós auxiliamos até onde der, porque nós conseguimos perceber que essa pessoa não está aqui. E mesmo que tivesse, nem todo mundo tem a disponibilidade de fazer aquilo no horário. Epa, o padre ou o pastor só recebe das 8 às 12. Então, existe essa flexibilidade do nosso lado. Muito bem. Existe um limite de reuniões com cada noivos? Olha, é assim. É importante perceber, não é bem um limite, porque olha, para reunir com os noivos, até pelo WhatsApp, nós podemos fazer uma reunião. Então não é bem existir um limite. Mas sou da opinião que muitas reuniões com fornecedores e tudo é sinônimo de desorganização De problema. e de problemas. Só se reúne muito quando a coisa não está a correr bem. Porque se a coisa está a correr bem, não existe necessidade de reunir muitas vezes. Mas com os noivos não. Com os noivos não tem limites. O que se calhar de modos a evitar muita informação e troca de informações com os fornecedores é que preferimos que não sejam muitas reuniões. Com os noivos é tranquilo, podemos falar quantas vezes eles quiserem durante o processo. Existe até nós, mais a Cláudia, né? Fala com noivas todos os dias. Tem noivas que é mesmo todos os dias, tipo, tens de tirar ali 1, 2 horas para falar ao telefone, conversa, porque é importante aqui também perceber que nós lidamos, para além de lidar, casamento é algo muito sensível, né? E nós lidamos também com dramas familiares, porque de alguma forma os dramas das famílias acabam por chegar até nós. É uma noiva que
por vezes está a passar uma situação difícil com a mãe, não está a entender por causa da fase do casamento. E nós acabamos por ser essa válvula de escape para ela. Ela vem, conversa aqui, conversa ali. Ou vai para não, calma, vai correr tudo bem, tudo, e fica calma. É próprio, porque é muito sensível. É muito sensível. Então, não temos limites para reuniões. Já? Podem ligar, bué. Os noivos. Os noivos. Fornecedores para reunir é importante. E Não é- também Nós estabelecemos um número, né? Mas sim. Não estabelecemos Não- um número, mas nós já conseguimos ter noção. Por exemplo, não faz sentido nós colocarmos a noiva em contato com a decoradora desde muito cedo, porque depois essa noiva vai mudar de gosto, vai querer as coisas de outra cor, vai querer o cenário posicionado de outra forma, tudo isso. Nós criamos já um sistema de forma a facilitar a reunião mesmo com o fornecedor. E é para não ser exaustivo para ninguém, porque nada os fornecedores não querem trabalhar conosco. as noivas Iriam sabem ficar como é que é. cansados. Vai casar daqui a 6 meses. Yeah. Hoje viu uma decoração na internet, gostou. Daqui a 3 Quero meses essa. viu outra, gostou também. Não, quero trocar. Para o profissional que decora, pode ser chato. Tipo, Muitas das vezes as noivas até pensam, desculpa até entregar aqui agora, né? Muitas vezes as noivas até nem sabem que nós não fizemos chegar essa informação à decoradora. Porque nós já temos noção, essa é a terceira vez que a noiva está a dizer que quer uma outra coisa. Então, essa informação fica só conosco, vamos esperar um pouco para ver, né? Se ela não muda, porque senão a decoradora também fica, tá sempre a trocar. Complicado. Então é melhor dar uma pausa até ela se Yeah. decidir a fazer a Fazemos escolha ali a certa. nossa Se nós gestão. fazemos a nossa gestão, ela não sabe que nós não falamos, nós também vamos analisar até que ponto essa informação é importante passarmos já. Yeah. Muito bem. E o vestido? O hotel, a preparação da noiva? Quem trata? Vocês também tratam? Não. O padrinho? O fato do noivo? não, fato do noivo, sim, do padrinho. E com os homens é muito mais tranquilo. Os homens também gostam muito de fazer as coisas, tipo, sem... Não precisa E de das companhia. damas, Cláudia? Das damas também acontece. Com as damas, o nosso. Como é que funciona? A noiva primeiro tem que nos passar, né? Nós perguntamos se terá damas, se sim. Fica alguém do time no grupo com as damas para receber tudo que O padrinho não fica no grupo das damas? O padrinho? Padrinho no Só grupo pra das aconselhar. damas. O padrinho Ariel. Não, Ah. eu não. Eu não. Não. Para acompanhar com o laço do... Nada. O Mas temos padrinho pessoal aqui temos no pessoal evento do time. esquece. O É o Ariel. Ariel. Ah, tá bem. Ok, Pronto. padrinho. O padrinho Tá tudo dos bem? noivos. E, A fada e o padrinho. Ok. Tá bem. que giro, né? Ah. Gostei. Mas eu não. Eu Não. só fico mesmo num dos grupos, que é o grupo que tem normalmente as famílias, né? Estamos nós e estão os familiares e os noivos. O grupo, só a noiva, Quando ele diz ficam as nós, não está a meninas. falar Cláudia e Ariel, o time. Porque existe o time que Sim, porque acompanha. para além do Ariel e a Cláudia, existem mais pessoas que fazem parte do time, né? Para a assessoria. Então, elas ficam no grupo com a noiva, ficam só senhoras, para irem tratar bem dos assuntos de lingeries e não sei o que. Eu fico só no grupo com a família e depois trato as coisas, tento tratar com o noivo no off. Muito bem. E o que é que não inclui no serviço de assessoria? Os trajes dos padrinhos, Por exemplo. não é nossa responsabilidade. O fato da mãe? Também não é nossa responsabilidade. A minha mãe pode usar um fato amarelo. Não, mas o que acontece? É bom deixarmos aqui claro. Não é nossa responsabilidade, sim, mas nós temos a sensibilidade de, se os noivos pedirem o nosso auxílio, nós estamos aí para auxiliar. Não é algo que... Em contrato, nós temos detalhadamente tudo o que inclui. Mas... Porque nós temos contrato, atenção. Os nossos noivos têm que assinar contrato, não é só Somos uma chegar empresa séria. e não é assim que funciona. Tem que ver a fatura. Não somos uma empresa séria. Em contrato, nós temos detalhadamente tudo o que inclui. O traje dos padrinhos não consta. Mas se a noiva quer uma ajuda, Cláudio, o que é que achas? Desse ou esse vestido para minha madrinha? Nós estamos aí. A ideia é a noiva sentir que ela está se abraçada por nós e que não há limites. É mais ou menos essa mensagem que nós procuramos passar.
Porque nós já tivemos caso, por exemplo, de fazer... Nós temos sempre isso, o casamento é muito espiritual. Nós já passamos por casos de fazer mesmo jejum com noivos, porque, tipo, a tua causa é a minha causa. Se o teu casamento não correr bem, somos nós também que estamos aí. Então, nós estamos aí para entregar o máximo que pudermos. Então, em contrato existe o que nós fazemos e quando tem alguma coisa que não fazemos, se nós tivermos disponibilidade, nós vamos fazer. Ok, muito bem. Por que caminho para o altar? Por quê? É bem assim. Eu acho altar uma palavra muito forte. Mas é muito forte mesmo. Eu acho altar uma palavra muito forte. Eu acho que só altar tem uma força que, epa, eu não vou conseguir vos explicar, né? Porque isso também foi algo que surgiu para mim. Yeah. Não quero falar que eu sou maluca, né? Prontos. Foi algo que surgiu para mim. E eu pensei muito no... Por exemplo, a noiva casa no altar. Certo? Então, eu não queria, por exemplo, só lhe auxiliar o que nós falamos desde o princípio, da porta da igreja para ir. Um exemplo, né? Mas sim, durante todo o processo, é uma forma para nós de passarmos aos noivos que nós vamos percorrer esse caminho juntos. Tanto que muitas das vezes é que eles entram logo para o escritório e eles dizem: oh, o caminho para o altar, você não está conosco até o altar. É mais ou menos desse jeito. Não foi algo que nós pensamos. E também, nós queríamos ser diferentes. Para nós não fazia sentido ser, não sei o que, assessoria. Para nós não fazia sentido. Para mim não é original. Então, nós queríamos algo que de alguma forma impactasse. Então... Um nome original. Já tem muitos assessoria. Então... Yeah. E o nome O Caminho para o Altar casou como uma luva para a causa. Então foi tranquilo. Yeah. E foi realmente uma escolha perfeita. É muito bonito. Amém. O caminho para o E o altar. logotipo é bonito? É, também. Um anel para mim e o outro para ele. Amém. Já reparaste que aquele segundo anel tem uma gravata, né? É, já. Por isso que eu disse um para mim e outro para ele. Então, fada e o padrinho. Agora, padrinho, noivas. Tá bom, Padrinho. vai ficar então já Entrega esse nome. o teu noivo para o padrinho. Eu queria ficar mais tempo aqui. Foi muito, 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 muito bom. Eu estou sempre a dizer isso. Sempre que eu sento aqui, a minha vontade de casar aumenta. E vai ser com o caminho para o altar. Amém. Amém. Estamos na reta final do nosso evento Esquece. Gostaria de agradecer mais uma vez por terem aceito Nós é que agradecemos. o nosso convite. Né? É uma honra mesmo, de verdade, também trabalhar convosco também. Vamos pedir que deixem dicas fundamentais que vão ajudar os noivos na organização dos seus casamentos e como é que os noivos interessados em vos contratar devem vos contactar. Eu vou falar das dicas só. E eu vou falar o teu contato. Bem, as dicas é... Mas só tem uma dica só. Contratem uma empresa de assessoria e cerimonial de eventos. Que o resto eles vão tratar. De preferência, o caminho para o altar. Total dos eventos. Agora, como nos contactar? Através do Instagram. Facebook, Instagram. No Instagram, o nome da nossa página, O Caminho para o Altar. Facebook a mesma coisa, O Caminho para o Altar. Via WhatsApp, podem nos encontrar a partir dos contactos 955 53 0801 e o 923 28 10 83. Muito obrigada mesmo. Nós te agradecemos. Foi muito bom, muito, 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 muito bom. E estaremos juntos na Feira das Noivas. Dia 1 e 2 de junho. Dia 1 e 2 de junho. Noivas, apontem essa data. Comprem já os vossos ingressos também, porque estão a esgotar. Vai ser memorável. Vai ser. Com o caminho para o altar e nos eventos. Sempre. Amém. Amém.
Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Muito obrigada, Ariel. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, Márcia. Encerramos aqui mais um episódio de Eventos Cast. Muito obrigada por terem acompanhado até o final deste episódio. Esperamos que tenham anotado dicas fundamentais que vai vos ajudar na organização do vosso casamento. Não esqueça de partilhar este episódio com noiva, padrinho, mãe. Subscreva o canal e ative a notificação para não perder nada. Enquanto isso, deixe nos comentários sobre temas que mais lhe inquietam na organização de casamento e quais profissionais gostariam de ver aqui no Eventos Cast. E convidamos você, noiva, para percorrer conosco até ao altar. É um até já. E fique atento a este Eventos Cast que vai tornar o teu evento num lugar de pessoas felizes. Até já, um beijo do vosso coração.